Olá pessoal, bom, na aula de hoje eu vou ensinar para vocês como que vocês criam um dashboard igualzinho esse que vocês estão vendo aqui na tela. Bom, essa daqui é a minha base de dados, onde eu tenho a data das operações que foram realizadas por minha empresa, os clientes, o valor da operação e o tipo de pagamento. Aqui no meu dashboard eu tenho uma tabela dinâmica, eu tenho uma segmentação de dados, gráfico dinâmico e linha do tempo. Com todos esses dados aqui, eu consigo filtrar as informações e saber e buscar esses dados de forma mais inteligente. Por exemplo, se eu quero saber apenas a soma das vendas que foram do tipo de DOC e TED, eu vou selecionar aqui DOC e TED e eu tenho esses dados aqui. Além disso, eu tenho um gráfico mostrando e eu tenho uma linha do tempo onde eu posso escolher apenas em qual período que eu quero ver esses resultados. Por exemplo, eu quero ver essas informações apenas o primeiro trimestre de 2018, certo? Eu vou vir aqui no ano de 2018, arrastar de janeiro, fevereiro e março. A minha tabela dinâmica ela é muda e também o meu gráfico. Se eu quiser saber sobre todos os tipos de operações, eu vou limpar o meu filtro. Olha só. Então, na aula de hoje, eu vou ensinar para vocês como que vocês criam um dashboard igualzinho esse que vocês estão vendo, beleza? Bom, vamos começar então. Primeiramente, eu tenho aqui a minha base de dados e eu vou criar uma nova planilha aqui embaixo. Cliquei no mais, vou renomeá-la para Dashboard. Beleza. Então, já tenho a minha planilha nova aqui. O que eu vou fazer primeiramente é criar essa tabela dinâmica aqui, beleza? Como que a gente faz isso? Aqui na minha base de dados, eu posso deixar qualquer célula selecionada e eu vou selecionar todos os dados. Como que eu faço isso? Ctrl Shift espaço. Simples assim, Ctrl Shift espaço, toda a minha tabela está selecionada, de forma prática e inteligente. Beleza. Agora eu vou vir aqui na guia Inserir e vou vir aqui no canto esquerdo Tabela Dinâmica. Se você não sabe o que é tabela dinâmica, nunca trabalhou e é a primeira vez que você está ouvindo falar, eu vou deixar no card aqui em cima uma aula que a gente tem aqui no canal só sobre tabela dinâmica, beleza? Então vamos lá. Selecionei todos os meus dados aqui, a própria tabela já seleciona automaticamente. Eu vou simplesmente clicar em OK. Beleza. Então agora eu tenho a minha tabela dinâmica aqui. Eu vou passar aqui, a gente tem os 4 campos, né, de filtros, colunas, linhas e valores. Aqui em linhas, eu vou colocar todos os meus clientes. Então, clique e arrasto para cá. Então, eu tenho todos os meus clientes aqui. Lamparina Computação, Maracangalha Consultoria, Paranauê Imóveis, PH Tech, Saladeta Mercadoria e Verdemar Tecnologia. Agora, eu quero saber os valores dessas operações. Então, eu vou vir aqui em valor da operação e vou arrastar aqui para o campo valores. Certo? Beleza. Então, eu tenho aqui todos os meus clientes e o valor de suas operações. Beleza, então a primeira parte está feita. Mas, e se eu quiser criar um filtro, como a gente criou aqui, para mim filtrar apenas por tipo de pagamento? Aí a gente vai usar a segmentação de dados. Então, aqui eu vou deixar qualquer campo, qualquer célula selecionada da minha tabela dinâmica. Aqui em cima, ele cria 2 guias para mim, Analisar e Design. Eu vou acessar a guia Analisar. E aqui em cima, eu já tenho aqui a opção, na área de filtrar, Inserir segmentação de dados. Cliquei, ele vai aparecer essas opções aqui. O que são essas opções? Nada mais são do que todos os campos que eu tenho na minha base de dados. Então, eu tenho lá data, cliente, valor da operação, tipo de pagamento, trimestres e os anos. Eu quero apenas filtrar por tipo de pagamento. Então, eu seleciono o tipo de pagamento e vou clicar em OK.
Aliás, se você não sabe o que é segmentação de dados, eu vou deixar aqui no card aqui em cima uma aula apenas sobre essa ferramenta muito útil para você criar filtros dinâmicos através de botão dentro do Excel, beleza? Então vamos lá. Selecionei tipo de pagamento e vou clicar em OK. Pronto, ele já abriu essa janela aqui para mim. Eu posso redimensionar aqui. Agora, eu quero apenas as transações que foram feitas através de cartão de crédito e débito. Eu vou selecionar aqui na seleção múltipla e vou escolher, vou tirar todos primeiro e vou selecionar apenas crédito e débito. Beleza, agora eu quero DOC e TED. Seleciono DOC, TED, tiro crédito e débito. Automaticamente, os dados aqui na minha tabela dinâmica já vão mudando. Apenas TED, TED boleto, apenas boleto. Agora eu vou tirar todo o filtro aqui. Então, beleza. Até agora a gente já criou a tabela dinâmica e a segmentação de dados, certo? Agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos criar agora essa tabela dinâmica, no qual eu filtro os dados e ela automaticamente já vai mudando aqui sem eu precisar fazer mais nada. Eu não preciso apagar essa tabela e recriá-la. Com a tabela dinâmica, eu posso filtrar os dados e ele já me dá os dados aqui para mim. Como que eu faço isso? Vamos voltar aqui. Eu posso... aqui na minha tabela dinâmica, eu seleciono novamente, clico na guia Analisar, e aqui ele já me dá a opção de gráfico dinâmico, aqui na área Ferramentas. Eu vou simplesmente clicar em Gráfico Dinâmico. Beleza, e ele já me dá as opções e todos os tipos disponíveis. No nosso caso aqui, eu vou usar o tipo colunas mesmo. Vou deixar essa primeira selecionada de coluna agrupada e vou clicar em OK. Pronto. Agora eu já tenho o meu gráfico dinâmico. Eu vou tirar o título, que não tem necessidade, e eu ganho mais espaço. Aqui você pode redimensionar de acordo com a sua necessidade, certo? Pronto. Agora eu tenho os dados aqui. Esses mesmos dados das minhas operações, eles estão aqui em um gráfico. Agora eu vou selecionar apenas crédito e débito. Vou tirar boleto, DOC e TED. Veja que conforme eu faço esse filtro, aqui na minha segmentação de dados, eu consigo fazer com que essa tabela seja dinâmica. Olha lá. Aqui total, eu também não tenho necessidade, vou apagar. E eu vou colocar o rótulo de dados aqui em cima para mim ter os dados mais precisos. Eu posso vir aqui nesse mais, rótulo de dados. Pronto. Agora os mesmos dados que eu tenho aqui na minha tabela, eu tenho no meu gráfico. Olha só. Beleza. O que eu vou fazer agora é, vamos supor que o meu chefe chega para mim e fala assim, Pedro, eu quero apenas os dados do primeiro trimestre de 2018. Assim como a gente tem aqui, ó, primeiro trimestre de 2018. Ou o segundo trimestre. Olha só. Aqui eu tenho essa linha do tempo na qual, além de eu filtrar por tipo de pagamento, por modo de pagamento, eu consigo filtrar o período, certo? Como que a gente cria isso? Vamos voltar aqui na nossa planilha. Agora, aqui quando eu seleciono a minha tabela dinâmica, eu tenho aqui as guias Analisar, Design e Formatar, certo? Eu vou vir aqui em Analisar. Aqui no campo Filtrar, eu tenho Inserir linha do tempo. Selecionei linha do tempo e eu já tenho aqui, ó, o campo de data. Pronto, selecionei o campo de data e cliquei em OK. Ele já vai abrir aqui a minha linha do tempo com todos os meses que estão na minha base de dados. Olha só que bacana. Então agora eu vou aqui redimensionar para ficar um pouco melhor visualmente. Aqui eu vou deixar logo abaixo. Vou tirar também as linhas de grade.
Fica um visual mais profissional na sua planilha. E agora, se eu quero apenas os dados do primeiro trimestre de 2018, eu simplesmente clico e arrasto. Olha só. Eu quero o segundo trimestre, abril, maio e junho. Eu quero o primeiro trimestre de 2017, as vendas apenas por cartão de crédito. Vou tirar DOC, TED e seleciono janeiro, fevereiro e março. Olha só. Agora eu tenho aqui o gráfico muda e a minha tabela também muda. E aí os filtros estão sendo feitos pela linha do tempo e também pela segmentação de dados. Isso aqui te dá muito mais praticidade e dinamismo na hora que você precisa apresentar dados para determinadas situações. Uma coisa a gente tem que destacar aqui é o seguinte: a tabela dinâmica ela não atualiza os seus dados automaticamente. Por exemplo, eu vou vir aqui na minha base de dados e eu tenho aqui uma venda no dia 4 de janeiro de 2017. O cliente foi PHTech e o valor da operação foi de R$5.000. E o tipo de pagamento de crédito, certo? Então, vou deixar aqui primeiro trimestre de 2017, as vendas apenas por crédito. E a gente consegue ver que a PHTech teve uma soma de R$8.009. Agora, aqui na minha base de dados, eu vou trocar esses 5.000 por 10.000. Certo? Vocês podem ver que aqui na minha tabela ele não mudou. O que eu tenho que fazer para esse valor ser atualizado? Eu tenho que clicar com o botão direito. Aqui eu tenho que vir em atualizar. Agora o valor foi trocado e aqui também. Mas a gente pode automatizar essa tarefa de atualizar a minha tabela dinâmica usando as macros, que é um recurso que a gente já viu aqui também no canal, e eu vou deixar aqui no card linkado uma aula apenas sobre macros, beleza? Então, como que a gente faz isso? Eu vou vir aqui na guia Exibir. Aqui no canto direito eu tenho a área de macros. Vou clicar aqui e gravar macro. Certo? Eu vou dar um nome para ela. Vou chamar de atualizar. E vou clicar em OK. Nesse momento, a macro já está sendo gravada. Então, tudo que eu fizer aqui no meu Excel, ele vai gravar e eu posso colocar essa ação para algum botão, alguma forma ou algo do tipo. Então, vamos lá. O que eu quero é que essa tabela dinâmica seja atualizada. Então, eu vou clicar com o botão esquerdo para me selecionar ela. Agora, botão direito e vou vir atualizar. Certo? Agora, o Excel já gravou essa ação para mim. Vou simplesmente fechar aqui agora. Pronto. Agora eu vou criar um botão aqui embaixo para me atualizar. Então, eu vou inserir. Eu posso usar aqui, nesse caso, as formas. Vou deixar um botão aqui embaixo. Vou dar o nome de atualizar. Vou formatar. Beleza. Agora o que eu vou fazer é atribuir a macro que eu criei para essa forma aqui. Como que eu faço isso? Botão direito e depois eu vou aqui em atribuir macro. Cliquei em atribuir macro, ele vai me dar as opções. Eu vou escolher aqui a macro que eu criei. Então foi a atualizar. Clique em atualizar e depois OK. Pronto, agora toda vez que eu clicar aqui, ele vai atualizar minha tabela dinâmica. Então vamos testar. Aqui na minha base de dados, eu vou vir aqui na transferência do dia 4 de janeiro de 2017. Essa de 10.000 foi para 20.000. Então vamos lá, 20.000. Vou voltar aqui e agora a gente vê que não foi trocado aqui, ó, tá 13.009. Agora eu vou clicar em atualizar. Olha só, 23.009 e aqui também no meu gráfico dinâmico esse dado já foi atualizado. Certinho? Então era isso que eu queria mostrar para vocês hoje.
Para a gente finalizar, eu só vou mostrar como que vocês podem formatar para trocar as cores e tal. Aqui no gráfico dinâmico eu seleciono, posso vir aqui em Design e ele me dá as opções tanto de estilo quanto de cores. Vou vir em Alterar Cores e vou escolher um tom de... esse tom de verde. Beleza? Vou vir agora aqui na minha segmentação de dados. Posso vir aqui em Opções e escolher um dos estilos aqui também. Certo? Na minha linha do tempo, eu posso fazer a mesma coisa. Vou deixar padronizado. E na minha tabela dinâmica, Design, eu tenho aqui todas essas opções de Design. Vou deixar essa daqui. Beleza, agora eu posso redimensionar para fazer com que ele fique todo padronizado. Beleza. E aqui o botão também. Formatar. Eu posso vir aqui em efeitos de forma, pré-definição, que eu já tenho alguns modelos pré-definidos aqui. Vou escolher seguir pré-definição 4 e vou trocar o estilo. Beleza, vou trocar a cor da fonte. Pronto. Agora eu tenho o meu dashboard aqui criado, no qual eu consigo fazer as análises dos meus dados de forma muito mais inteligente e que se adapte à minha necessidade. Bom, essa foi a aula de hoje. Espero realmente que vocês tenham gostado dessa aula. Se você gostou, não deixe de deixar o like e compartilhar esse vídeo, beleza? E pode deixar nos comentários também sugestões de novas aulas aqui para o canal. Além disso, na descrição eu vou deixar essa planilha para que vocês possam baixar e realizar essa atividade em casa, beleza? Então é isso, até a próxima!